Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindos a esse momento em que estamos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, compartilhando do Senhor com você através da sua palavra, nesse encontro matinal com Deus. Fazemos todos os domingos às 10 horas da manhã, de forma especial nesses tempos em que não estamos tendo as reuniões presenciais. Estamos substituindo também a escola bíblica dominical, estamos englobando aqui alguns assuntos para que possamos caminhar crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos são muito bem-vindos a esse momento, todos aqueles que estão conosco agora, os que estarão acompanhando através dos vídeos postados posteriormente, e espero que esse seja um tempo produtivo nesta manhã, onde durante esses minutos estaremos refletindo a respeito da Palavra de Deus, refletindo a respeito do amor de Deus em Cristo Jesus para conosco, refletindo sobre esses momentos que nós vivemos e refletindo também a respeito da nossa alegria da salvação, um assunto que nós temos já tratado já há várias semanas, tratado sobre a certeza, a segurança e a alegria da nossa salvação. Estamos então nessa parte da alegria da salvação. Esses vídeos estão publicados tanto no Facebook quanto no YouTube, onde você pode acompanhar a sequência do que já foi então publicado. Então nós vamos nesse momento ter uma oração, vamos nos unir nesse ato de fé, falarmos com o nosso Deus através da nossa oração, exercitando a nossa fé preciosa no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pela bênção do Senhor manifesta em Cristo Jesus nas nossas vidas. Bendizemos, Pai, porque em Jesus nós temos acesso ao Senhor, em Jesus nós podemos abrir o nosso coração e dizer ao Senhor das nossas ansiedades, nossas angústias, nossas aflições e dores. Te glorificamos, Pai, porque mesmo diante dos momentos adversos que passamos, o Senhor nos deixou a Tua palavra para nos ensinar como nos portar nesse momento, e porque para esse tempo também o Senhor nos deixou o Espírito Santo como nosso consolador, como aquele que
nos fortalece para enfrentarmos as adversidades, todas elas quaisquer que sejam. Te louvamos, Deus, porque para nossa geração o Senhor nos deixou esses recursos tecnológicos que nos permitem nos aproximar das pessoas distantes de nós fisicamente, mas em uma fé e um só Espírito podemos chegar a elas em todas as partes do nosso continente terrestre, Pai. Obrigado, Deus, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia na nossa vida. Por isso nós podemos então, diante do Senhor, derramar o nosso coração em gratidão ao Senhor e na certeza que o Senhor está presente, está cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida. Nós oramos, nós te agradecemos e apresentamos a vida desses irmãos aqui conosco, todos que ainda chegarão para esse tempo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bem, meus queridos, estamos juntos aqui e vamos então continuar conversando, a respeito desse tema que nós estamos conversando com vocês, sobre a alegria da salvação. Os irmãos estão aqui conosco, eu já quero de antemão agradecê-los, a irmã Ludinha Santos, pastor José Walter, o Éder Anacleto está aqui com a gente também. Bem, quem mais? Pastor Gessé Souza, bom dia, meus amados irmãos, Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe, meu querido, aí também, com vocês aí, Águas Claras, essa congregação ali, pastor Gessé coordena o trabalho ali, o pastor daquela congregação, e estamos vivendo também uma situação semelhante, devido às determinações da Prefeitura de Belo Horizonte também. Sônia Barbosa está por aqui com a gente, Maurício Dias, bom dia, meu querido, Deus abençoe a vida de vocês dois também. Meus amados, esse momento, ele é um momento especial que nós passamos, que nós estamos nos adequando, nos adaptando a tudo quanto está acontecendo. Essa semana, ano passado, eu enviei um texto pequeno, não meu, mas dia da solicitação para estar orando pelos pastores, conversando com alguns colegas depois, a gente estava falando a respeito disso, das dificuldades que a gente está enfrentando, porque é um fato novo na história que nós nunca vivemos, a nossa geração nunca viveu um fato desse, As pessoas que estão nas nossas igrejas, por mais idosos que sejam, eles nunca viveram coisa semelhante, Então a gente até usa aquele termo popular aí para explicar isso, Como se nós estivéssemos trocando um pneu de um carro em pleno movimento ou abastecendo um avião em pleno voo, essas coisas assim que a gente usa só para exemplificar mesmo as limitações que nós temos para esse tempo. Então nós temos que nos adequar de acordo com o transcorrer das situações que nos cercam, sujeitando as leis estabelecidas do nosso país, procurando fazer com que o nosso grupo espiritual esteja unido, não se disperse, buscando também ao mesmo tempo não desagradar aquelas pessoas que acham que poderia estar tendo as reuniões presenciais. Então é uma luta constante, E ao mesmo tempo isso desencadeia uma série de outras situações, Há um distanciamento físico, há um comprometimento de receitas que fazem com que a igreja gire, o seu trabalho desenvolva. Então uma série de coisas que está envolvendo esse momento, Então a gente está se adaptando a ele, e esperamos em Deus que seja rápido isso, para que nós possamos fazer essa nossa retomada novamente. A gente achou que foi daquele primeiro momento do ano passado, a gente tinha começado as reuniões, ampliado aos pouquinhos, já tinha um grupo maior participando, mas de repente vem uma onda ainda mais grave, do que a anterior. Mas Deus tem o controle da história. A gente tem conversado sempre isso com os irmãos, Deus tem o controle, Deus sabe, Deus tem os seus propósitos, Da história da humanidade, Deus nunca desamparou o seu povo, mesmo
naqueles momentos onde o povo era desobediente, rebelde contra o Senhor, faziam coisas que desagradavam o coração de Deus. Deus permitia que viessem pragas, castigos, fome, passava tantas situações para que houvesse arrependimento, para que houvesse quebrantamento, para que o seu povo voltasse para Ele. E depois Deus liberava a graça, o perdão, e tinha anos e tempos de abundância e de paz. E quando o povo rebelava novamente, vinha a justiça de Deus sobre eles. Então a gente caminha dentro dessa história. Se nós pegarmos lá do Velho Testamento até o final do Novo Testamento, a gente vai ver sempre essa trajetória. Depois disso também a própria história, né, nos traz isso dos momentos onde o povo de Deus, a igreja de Jesus, estabelecida depois da morte de Jesus e ascensão de Jesus, como ela viveu esses tempos, né? Viveu um tempo de grande prosperidade nos primeiros séculos, nos maiores crescimentos da história da igreja se deu nos primeiros séculos. Depois um afastamento, envolvimento com o Estado, depois uma intervenção do Estado, e aí a gente vê que muitas coisas vieram e foram acontecendo durante o decorrer desse tempo, mas em todos eles Deus esteve sempre preservando, Deus sempre cuidou, e Ele continua cuidando do seu povo ainda hoje. Nós cremos nessa provisão de Deus, tá bom? Então é descansarmos no Senhor, é buscarmos a direção dEle, é fazermos tudo dentro da direção de Deus, buscarmos sempre a direção dEle e não nos deixarmos desviar dos caminhos do Senhor, mesmo nos momentos das dificuldades, não desviarmos do Senhor. Como Abacuque disse, né? Mesmo que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor. E esta é a alegria que nós precisamos ter sempre no Senhor. É isso que nós vamos conversar um pouquinho agora. Filipenses capítulo 4, nós temos aqui alguns versículos, eu vou lê-los aqui com vocês, para a gente dar abertura a esse nosso conteúdo desta manhã. E Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo àqueles cristãos de Filipos. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos afirmo, alegrai-vos. Essa alegria espiritual que Paulo fala aqui não é apenas sentimento de prazer, não é somente um êxtase por causa de certos momentos felizes na vida. Essa alegria que Paulo fala aqui é um estado de espírito, porque a alegria é um dos frutos do espírito, certo? Essa alegria aqui é muito maior do que simplesmente uma ação otimista, mas é uma ação de perseverança em relação ao amor e à ação de Cristo em favor de nós, como cristãos, como servos do Senhor, que se realiza em nós, então, por meio do Espírito Santo. Na verdade, como cristãos, nós não somos negacionistas, como palavra muito utilizada, né, nos tempos atuais. Nós não negamos a dor, não negamos as fraquezas, não negamos que haja sofrimento na vida das pessoas, mas o cristão, ele tem a sua motivação e a sua força sempre alicerçadas na provisão de Deus. Nós enxergamos as dificuldades, nós enxergamos os problemas, nós enxergamos as angústias as quais a sociedade está passando, que nós mesmos estamos passando por elas. Nós entendemos, nós afirmamos que tem sido momentos bastante difíceis e trabalhosos, e nada do que acontece deixou de ser anunciado pelo Senhor, né? Paulo
1 Timóteo, ele diz que viriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, e nesses tempos muitas coisas estariam ocorrendo. Jesus fala também em Mateus 24 a respeito das situações que aconteceriam, de pragas que viriam, de guerras, rumor de guerras, fome em todos os lugares, mas Jesus diz assim: mas ainda não é o fim. Então, preste atenção, tudo isso que Jesus está nos mostrando são princípios de dores. Às vezes nós queremos que as coisas melhorem, e claro, nós precisamos orar por isso, e gostaríamos muito mesmo que as coisas melhorassem, buscamos a Deus por isso, nós não paramos de orar por isso, para que Deus possa trazer um tempo de paz. Mas o cumprimento profético é que as coisas, sendo elas indícios da preparação do Senhor para a volta dele, para levar a sua igreja, ele diz que as coisas iriam de mal a pior, né? Então, essas coisas, nós oramos, não é que Deus não está nos ouvindo, é que Deus está cumprindo a palavra dele. A palavra de Deus prevalece a respeito, acima daquilo que nós queremos. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ele tem o controle de tudo na nossa vida. Então, quando Paulo fala aqui sobre essa alegria, ele diz o seguinte: que essa alegria deve ser um ato contínuo na nossa vida. Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor, porque sendo alegria no fruto do Espírito, ela tem que ser contínua em nós. Temos que resgatar valores cristãos autênticos em nossa vida, para que mesmo que as coisas não caminhem como nós gostaríamos, né? Mas ela caminha de acordo com o propósito de Deus, porque nós não gostaríamos hoje de estar aqui com o templo fechado, os bancos vazios, e estar falando com você através de um recurso tecnológico. Eu gostaria mesmo de estar vendo você, estar com você face a face, conversar, estarmos juntos, né? Ter aquele tempo sociável, mais tempo juntos, né? Estarmos com os irmãos, tudo que a gente gostaria de ter, mas para esse tempo Deus diz que não é assim que deve fazer. Nós temos que então nos preparar então para isto. Depois eu vou publicar um texto, o texto não é meu, tá? Escrito por uma missionária, quando ela relata um fato muito interessante a respeito dessa questão desse cuidado que nós precisamos ter durante esse tempo, não nos esquecendo de manter a nossa relação com Deus diante desses momentos, tá? Eu vou publicar tanto no Facebook, vou mandar também no grupo de WhatsApp da igreja. Hoje ainda, um pouco mais tarde, eu vou enviar esse texto para que vocês possam ler. É muito interessante, é uma reflexão muito interessante para esse tempo, tá bom? Então, vamos voltar lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, então, o versículo 5 diz o seguinte: seja a amabilidade conhecida por todas as pessoas, em breve o Senhor voltará. Então, diante das dificuldades, nós precisamos entender que existem valores, né? Precisamos manter esses valores de amabilidade, de cordialidade com as pessoas, né? Às vezes, diante dos problemas, né, a gente se torna assim um tanto quanto angustiados, e alguns expressam isso através de agressividades, né? Através de comportamentos mais agressivos, né? E fica difícil até manter o diálogo, né, com algumas pessoas nesses momentos, porque ela está tão presa a esses acontecimentos que elas esquecem que tem dentro dela a alegria do Senhor no coração delas. Então, Paulo diz o seguinte: coloque em prática esse fruto do Espírito da alegria e seja amável com as pessoas, seja cordial com as pessoas. A gente sai na rua hoje,
a agressividade das pessoas no trânsito, né? Xingatório no trânsito, aquela buzinação, aquela correria, sendo que não tem muita coisa para fazer, né? Durante esse tempo, as pessoas continuam correndo, pensando que o mundo está do mesmo jeito, e não está. Houve uma mudança, a gente precisa encarar que essa mudança é real, mas nós só precisamos encarar também que, se Deus está no controle da nossa vida, nós como cristãos temos que ser referência para essas pessoas. Nós não podemos entrar na correria, na loucura do mundo não, meus irmãos. Nós não podemos entrar nessa agitação louca do mundo não, por causa desse tempo não. Nós sabemos, nós temos a verdade em nós. Se nós temos a verdade em nós, nós não temos que entrar nessa loucura, né? Essa agressividade em todos os setores, todos os momentos, né? Então, vamos manter a calma, vamos manter a amabilidade, vamos manter essa cordialidade com as pessoas. E Paulo continua falando aqui, eu já tratei sobre o assunto da sequência aqui em outras ocasiões, mas eu vou só ler o texto aqui como referência para nós. Paulo fala assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Algumas versões trazem aqui a palavra sentimentos. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendeste, recebestes, ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Paulo usa como referência a vida dele, né? Isso é um desafio muito grande. Paulo, ele expressava essa alegria pelos cristãos ali na cidade de Filipos e diz para eles: olha, não olha para aquilo que o mundo tem mostrado para vocês, olha para aquilo que vocês têm visto de Cristo em mim. Expressar a vida de Cristo para as pessoas é o fator fundamental para nós nesse tempo. Nos versículos anteriores, Paulo fala aqui a respeito de nós definirmos aquilo que nós queremos que ocupe o nosso pensamento. O que é que nós queremos que ocupe o nosso pensamento? Nós somos os guardiões do nosso pensamento. Nós só permitimos entrar na nossa mente aquilo que nós queremos. Não adianta de falar assim: o diabo não, é você que escolhe. Ele tenta, claro, ele cria circunstâncias, sim, mas a sua natureza pecaminosa faz você escolher, faz tomar decisões, e as suas decisões é que fazem, que permitem aquilo que ocupa o seu pensamento, aquilo que ocupa a sua mente, e aquilo que ocupa a sua mente controla o seu corpo. Nós sabemos que a nossa mente, que o nosso pensamento, ele é capaz de criar doenças psicossomáticas, né? Doenças emocionais, como também ele é capaz de curar doenças no nosso corpo. Tudo depende daquilo que nós pensamos. Por isso a psiquiatria, a psicologia estão em evidência nos últimos tempos para tratar realmente dos problemas emocionais das pessoas, porque elas têm deixado fluir dentro da mente, do pensamento delas, tantas coisas negativas. Então você é quem define aquilo que entra na sua mente. E aí Paulo relaciona algumas coisas aqui que você precisa cuidar. Seja verdadeiro, seja honesto, seja justo, seja puro, seja amável, seja de boa fama. Tudo que é digno de louvor, essas coisas você pode deixar ocupar a sua mente, o seu pensamento, os seus sentimentos. Outras coisas não. As demais você tem que retirá-las da sua mente. E como que você faz isto? Ele disse no versículo 6, através da oração, súplica, ação de graças, louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor.
Às vezes você passa esse tempo em casa, não podendo sair, né? Especialmente à noite, né? Depois de 8 horas, que está essa limitação aqui, pelo menos para nós, né? E evita-se essa movimentação, mas aí o que acontece? Isso tem gerado um aumento de audiência nos canais de televisão, né? Para elas está sendo excelente manter as pessoas em casa à noite. Vai saber se não é estratégia para isso também, né? Mas o que ocorre, meus irmãos, é que esse tempo seria um tempo para nós pararmos um pouco, refletirmos, orarmos mais. Durante o dia você tem que sair para o seu trabalho. Se o seu trabalho está funcionando, ele é essencial. Se você está em casa, não importa, você precisa filtrar mais as coisas que você tem colocado na sua mente, no seu pensamento. Como você faz esse processo de filtragem? Através da oração, através das súplicas e através da ação de graças. Parar para agradecer a Deus o que você tem e não ficar lamentando o que você não tem. Esse talvez seja o grande dilema da pessoa, a insatisfação das pessoas hoje, que elas ficam tão pensativas naquilo que elas não têm, que elas esquecem aquilo que elas têm. Elas esquecem aquilo que Deus tem dado para elas todos os dias. Por isso que Paulo fala que enche o coração de vocês da presença de Deus. Enche o coração de vocês da oração, da súplica, da ação de graças. E ele diz aqui depois, com isto, uma paz vai inundar o coração de vocês de tal maneira que as pessoas não vão entender. E aí entra a questão do testemunho. Como viver num tempo desse e você dizer para a pessoa que está em paz com todas as situações? Como você pode realmente definir essa situação na sua vida, meu querido? E aí Paulo diz o seguinte: olha, Deus de paz, que ultrapassa todo entendimento, guardará, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração, os vossos pensamentos, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz, ela é resultado da alegria do Senhor em nosso coração. Essa paz é o fruto do Espírito também. Alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Lembra lá? Então, você tem um fruto do Espírito, que é a alegria, e esse fruto de alegria do Espírito Santo, que é a alegria no seu coração, e Jesus é esta alegria para nós, então ele desenvolve um outro fruto do Espírito no nosso coração, que é a paz. Essa paz que procede de Deus, que nos leva a ter paz com Deus. Veja que coisa maravilhosa. Deus manda-nos a paz para que nós retribuamos essa paz, a paz de Deus, e depois no final ele vai falar sobre a paz, ele fala em outro momento sobre a paz com Deus. São dois aspectos importantes da nossa vida. Nós recebemos um presente de Deus, pela graça misericordiosa do Senhor. Essa paz de Deus veio em Jesus. Por isso ele diz assim: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ali Jesus continua falando sobre isso. Que ele está preparando o lugar para que, quando tiver tudo pronto, ele possa então nos voltar e levar para estar com ele. Então você observa que ter o fruto do Espírito da alegria proporciona então uma atitude de gratidão no nosso coração. Isso gera uma paz que vem de Deus. Nós devolvemos isso na nossa relação com Deus, passamos a ter essa paz com Deus, e aí nós
nos tornamos então referência viva de Jesus para a vida das pessoas. Que coisa grandiosa, né? Que coisa maravilhosa esse cuidado, essa provisão de Deus a cada dia na nossa vida, meu querido. Eu não sei hoje como está o seu coração, como está a sua vida hoje, qual o nível de angústia você está vivendo. Nós temos contato ali com as pessoas no nosso dia a dia, né? Através de redes sociais. Às vezes alguns nós até encontramos durante o dia, né? Tem aquela conversa informal, mais distante, né? Mas a gente percebe que essa distância ela pode gerar mais angústia no coração das pessoas, mas o que Paulo está dizendo aqui para nós é que isso não deve acontecer na nossa vida. Ele dá aqui a solução para que isso não ocorra, mas nós temos que encontrar a solução que vem do Senhor, não é a nossa, não é aquilo que o governo do estado diz, a prefeitura diz, a secretária de saúde, os órgãos de saúde dizem. A gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia de proporções inimagináveis. Nós sabemos que a Covid está matando mais do que já se matou nos tempos anteriores. Nós sabemos de tudo isso. Mas essas coisas, elas não podem ficar impregnadas em nossa mente. Porque às vezes, eu vi uma frase essa semana que a pessoa diz assim, que muitas vezes o medo de viver tira a alegria de viver. Alguma coisa assim. Ou medo de viver te leva à morte, uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Porque às vezes a pessoa ela está viva, mas vivendo como morta, porque ela só pensa na morte. Há um espírito de morte reinando na nossa terra, nós sabemos disso que existe. Mas o que nós não podemos deixar é que esse espírito de morte domine a nossa mente, o nosso coração. Por isso que Paulo diz aqui, olha, mude a postura. Veja aquilo que você coloca dentro da sua mente, se alimente de outras coisas. Eu já falei em outras lives aqui, eu sugeriria, não sei, isso aí é sugestão, não vou determinar para ninguém, nem posso fazer isso, né? Não tenho autonomia para isso, mas eu já tenho algum tempo que eu não vejo esses jornais, nenhum canal de televisão eu vejo jornal. Eu quero me atualizar das informações, pego sites de confiança e me atualizo, mas eu não vejo esses jornais televisivos, porque você acaba de ver aquilo ali, você entra num baixo astral, porque é tanto negativismo, é tanta tentativa de influenciar a sua mente para te levar à destruição. Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós nos fixamos naquilo que o ladrão está trazendo através do espírito de morte à nossa nação e deixamos então de viver a vida abundante que Jesus veio dar, ou seja, nós damos mais valor à ação de Satanás em querer nos influenciar, nos levar para o negativismo, para a destruição, do que aquele que nos diz que nós temos nele vida abundante. Não é que nós vamos sair na rua aí de qualquer jeito, nós vamos nos prevenir. Sim, vamos, e temos que nos prevenir. Tanto é que nós estamos com a igreja com as portas fechadas como forma de precaução. Mas nós não somos imprudentes. A Bíblia diz, Jesus diz, nós temos que ter essa prudência. Nós estamos exercitando a prudência. Agora é confiar que Deus vai nos guardar e nos proteger, mas não podemos deixar que essa influência deste mundo, essa influência destrutiva desses meios de comunicação nos afetem. Tem pessoas que veem jornal de 6 da manhã, 7 da manhã, sei lá, vê jornal meio-dia, vê jornal 5 horas, vê jornal não sei o que lá, vai mudando de canal aí, vendo um e outro, pega aqueles canais de notícia e fica naquilo ali o dia inteiro, aqueles canais que tem sempre aquelas tendências negativistas de política, cada um com o seu segmento político, apresentando uma coisa ou outra, tentando atingir sistema de governo e tudo mais. E meus queridos, nós chegamos a um ponto que realmente para o cristão, se ele quer ter uma vida de paz,
ele tem que olhar para Jesus, e Paulo diz assim, nesse texto que nós lemos, né? Daquilo que vocês aprenderam, recebeste, ouviste e viste em mim, se praticai, o Deus da paz estará convosco, né? Então, meus queridos, nós precisamos filtrar mais as coisas que nós estamos fazendo, filtrar mais aquilo que nós estamos lendo, filtrar o que estamos ouvindo. Sabe por quê? Porque os nossos olhos, ele tem uma capacidade de enxergar as coisas, e quando passa pelos nossos olhos, aquilo entra na nossa mente. A Bíblia fala que os olhos são as luzes, né? Lâmpada da vida, né? Os olhos, aquilo que os olhos veem, né? Tem um ditado popular que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas sabe que isso é um ditado popular, né? Mas os nossos olhos, quando nós ficamos muito fixados em um certo tipo de imagem, aquilo tem a capacidade de prover, né? De prover para a nossa vida. Obrigado, Alessandra. Os olhos são a candeia do corpo, essa expressão que eu estava tentando encontrar aqui, eu não encontrei na hora, na minha mente não veio, né? Obrigado. Os olhos são a candeia do corpo, a luz que ilumina o corpo, né? Então, o que a gente precisa mesmo nesse momento começar a filtrar mais as coisas que nós estamos vendo, mais as coisas que nós estamos ouvindo. Às vezes as pessoas param dentro de casa, sentam em casa para suas refeições, ou aquele bate-papo informal dentro de casa. Qual que é o assunto que as pessoas têm dentro de casa hoje? Né? Só esses assuntos aí de morte, né? Então a gente precisa começar a diversificar um pouco mais isso, sabe? Precisa de fazer outras coisas que ocupam a sua mente, começar a fazer uma atividade física para distrair um pouco mais a sua mente, concentrar naquela atividade física, nos horários que pode ser feito, né? Até 20 horas, vai caminhar, vai fazer uma atividade física, né? As academias estão fechadas, mas você pode fazer isso numa praça, numa rua, vai fazer coisas que ocupam a sua mente nesses horários que você é influenciado. Outra coisa, meus queridos, a gente fica deixando essas coisas ocupar a nossa mente. Então o que ocorre? Nós tiramos o lugar do Senhor. Às vezes você vai tirar um tempo para ler a sua Bíblia, mas sua mente está tão fixada naquilo que você está vendo nos meios de comunicação, que você não consegue filtrar a palavra de Deus. É uma leitura vaga, se torna uma leitura tão vaga, tão vazia, tão formal. Você não vê naquilo que você está lendo a palavra viva, resgatadora, restauradora e provedora de Deus na sua vida. Você vê ali apenas um texto a mais que você está lendo. Então nós precisamos, meus queridos, ter iniciativas. Está nas nossas mãos a iniciativa. Se nós queremos viver uma vida de qualidade durante esse tempo, uma vida digna durante esse tempo, está nas nossas mãos. Nós temos que tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. Quais são as suas escolhas hoje? O que está ocupando a sua mente hoje? Aquilo que domina a sua mente vai dominar o seu corpo. O Brasil já era um país altamente consumidor de ansiolíticos, antidepressivos, nós sabemos disso, né? Ele era recordista disso aí, né, mundial, né? Agora, com essa situação que está acontecendo, esse número aumentou assim violentamente. Esse consumo, estava lendo uma reportagem sobre isso há poucos dias atrás, com relação à preocupação das autoridades com o crescimento alarmante desse consumo desses medicamentos. As farmácias estão se multiplicando de uma forma estrondosa, né? Nossa região aqui, você tem 3, 4 farmácias por quarteirão, né? Então você tem, porque estão sempre movimentadas, porque as pessoas têm ficado doentes nas suas emoções. Por causa do medo de ficar doente no físico, elas estão ficando doentes nas suas emoções. O medo de morrer tem impedido elas de viver. Elas estão com tanto medo de morrer que não estão vivendo, estão sobrevivendo apenas, e através de uso de tantos medicamentos, às vezes necessários.
Então eu quero nesta manhã, quando a gente está falando sobre isso, essa palavra, uma palavra de aconselhamento para você nesta manhã, muito mais do que um sermão, uma pregação, mas mesmo uma palavra de aconselhamento, uma palavra de amor para você nesta manhã. Meu querido, vamos viver a nossa vida com o Senhor, não perca essa alegria da vida com o Senhor, não sufoque o Espírito Santo na sua vida, Ele que produz o fruto do Espírito, não sufoque essa alegria do Senhor no seu coração. Pense em coisas otimistas, positivas, leia bons livros, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Para de ficar perdendo tempo com esses pregadores e leituras de autoajuda que tem aí espalhado por todo lugar, só lembrando que você é isso, você é aquilo, nada, né? Ontem eu estava refletindo sobre uma música que nós já cantamos muito aqui na nossa igreja também, no meio evangélico, e a gente cantava uma música, como é que é o título dela? Não vou lembrar o título dela não, ela fala assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Não sei como é que é essa música, o Alessandro está aí com a gente aí, fala para mim qual que é essa música, esqueci como é que é essa música, mas eu estava pensando sobre ela ontem, e o texto dizia, a letra da música fala mais ou menos isso, eu quero de volta o que é meu. O que é meu por natureza? Né? Restitui, né, é o nome da música. O que é meu por natureza? Se eu fui concebido em pecado, o que é meu? Eu quero de volta o que é meu. Eu pedir o que de volta o que é meu, se eu já tenho uma vida com Cristo, eu estou pedindo para ficar longe de Cristo? O que é meu por natureza é a condenação eterna, não tenho nada não. Por natureza, eu sou um filho das trevas, mas a presença de Jesus aqui me mudou em filho da luz. A gente tem que filtrar um pouco mais, às vezes a gente fica ouvindo certas coisas que amaciam o nosso ego, que alimentam o nosso ego, mas que não traz verdade. A verdade nós temos necessidades e Deus diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tá, mas nós não precisamos determinar para Deus, para Ele restituir aquilo que é meu, porque se Ele for restituir o que é meu por natureza, por causa do pecado, nós somos descendência de Adão após o pecado, meus queridos. Mas nossa natureza é pecaminosa, o que está em nós é mal. A nossa natureza é má, nós queremos fazer o que é errado. Veja que quantas vezes muitos crentes estão no dia a dia aí, eles fazem, pensam, falam, agem, cometem os pecados no dia a dia, porque há uma luta muito grande entre a carne e o espírito. Paulo fala o seguinte, o bem que eu quero fazer não faço, o mal está ali o tempo todo, porque nós temos uma luta interna entre carne e espírito muito grande, porque aquilo que nós saímos do domínio das trevas, mas o diabo luta para nos levar de volta. É uma guerra contínua, uma guerra que só vai terminar quando Jesus voltar, levar a sua igreja, ou quando Ele nos levar para estar com Ele. Então quero pedir você, meu querido irmão, em nome de Jesus, esquece essas questões de esses pregadores de autoajuda, esse livro de autoajuda, essas músicas que prometem para você alguma coisa para valorizar o ser humano. São humanistas em que o homem é o centro. Eu quero de volta o que é meu. Peraí, isso é egoísmo. Nada é meu, tudo é do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor, tudo é do Senhor, não é nada meu, eu não tenho nada. Basta o Senhor por uma fração de segundos nos chamar e nós estamos indo. Nada. Você pode acrescentar um segundo à sua vida? Não. Jesus disse, nós não podemos acrescentar nada à nossa vida, nós não temos nada. Nós precisamos ter Jesus na nossa vida, para termos tudo. Jesus é aquilo que nós precisamos para dar sentido à nossa alegria em Cristo Jesus. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos, meu querido, nada mais do que isto. Deixa o materialismo de lado, deixa o humanismo de lado,
O humanismo é uma filosofia que tem invadido as famílias, as casas, as igrejas. Esse humanismo tem afetado as igrejas através desses movimentos de autoajuda, esses movimentos aí, até mesmo chamado movimento gospel musical, tem invadido as igrejas com um materialismo muito grande, colocando o homem como centro. Tudo eu, sou eu, para mim, o Senhor tem isso para mim, Ele faz isso para mim. Não, o que Jesus fez por você foi lá na cruz, quando Ele morreu pelos seus pecados. Por amor a mim e a você, Ele fez tudo aquilo que nós precisamos, que é ter o nosso encontro salvador com Jesus, e pelo poder que vem da cruz, pelo poder do sangue de Jesus, nossos pecados são purificados. Ele nos dá o direito agora de sermos feitos filhos de Deus. O que mais você precisa para este mundo? Nada, é só isso. Você não precisa ficar declarando: eu quero de volta o que é meu, eu quero isso. Então filtre um pouco mais aquilo que você canta, aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Filtre um pouco mais as coisas que você tem feito no seu dia a dia. Tire tempo com o Senhor, com a palavra dele. Ore muito. Abra o seu coração diante do Senhor. Deixe a formalidade de oração, aquela oração ali mecânica. Abra o coração dele diante do Senhor. Diga para ele com sinceridade: Senhor, eu estou com medo. O medo é o grande adversário que nós temos. Lembra lá no Éden, quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez? Nós escondemos porque estávamos com medo. O pecado nos leva a nos esconder, a confissão nos leva a aproximar. Então chega diante do Senhor, confessa o seu pecado e se liberte da condenação do pecado. Quando você confessa, lembre que quando você tem um tempo a sós com Deus em oração e confissão, quando você levanta daquele momento de oração, há uma alegria que invade o seu ser. Por isso que o diabo não quer que a gente ore, por isso que ele não quer que você cante louvores, por isso que ele não quer que você estude a palavra dele, porque quando você faz isso, ele fortalece você, ele te levanta. Ele te devolve alegria, Ele te dá paz ao seu coração. Então por isso nós temos tanta dificuldade em estudar a Bíblia, em orar, em cantar louvores ao Senhor. Mas eu tenho que parar por aqui, que o tempo está ficando prolongado, né? Domingo que vem eu volto a falar sobre a alegria da salvação. Mas eu quero, nesta manhã, te desafiar a se posicionar realmente diante do Senhor. Quem é você mesmo? Se posicione, meu querido. Pare de ficar fantasiando de crente. Seja um cristão verdadeiro mesmo. Mude a sua postura. Busque no Senhor a solução para a sua vida. Fortaleça-se no Senhor. Busque na palavra de Deus, em oração, né? Quando o diabo tentar te acusar de alguma coisa, lembre que você tem Jesus Cristo, aquele que te justifica de todo o seu pecado. Levante a sua cabeça, olhe as situações ao redor, mas não deixe que as situações ao redor te destruam, te abatam, te negativem, deixe você negativo, sentir negativismo. Essa palavra sumiu, mas saiu, né? Não deixe isso acontecer, não. Vá em frente, prossiga na sua jornada cristã. No momento que nós pudermos reunir, esperamos que muito em breve nós possamos, né, já ter condição de ter, mesmo com um grupinho menor na igreja. Esperamos em Deus que nós possamos fazer isso já, mas enquanto isso nós não podemos desobedecer às ordens, às leis do nosso país. Nós estamos sujeitos a ela, mas nós estamos sobretudo sujeitos a uma lei chamada lei espiritual. A igreja, o templo pode estar fechado, você pode estar impedido de ir na casa das pessoas, de se reunir, mas você não está impedido de orar com elas, orar por elas, adorar a Deus, servir ao Senhor, testemunhar de Jesus, proclamar Jesus. Sabe, meus irmãos, grande parte das cartas que Paulo escreveu às igrejas, ele estava preso. A prisão não era impedimento para ele falar de Jesus para as pessoas. Esse isolamento não é impedimento para você ser testemunha de Jesus. Não é não. Ele tem que ser desafio. Não importa
o que está acontecendo, creia no Senhor, viva com Jesus, meus queridos, expresse essa alegria no Senhor todo dia da sua vida, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, louve o nome do Senhor, porque Ele é Deus sobre sua vida. Honre ao Senhor com o seu tempo, honre ao Senhor com a sua vida, com os seus pensamentos. Lembre que Paulo disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se ele é o templo do Espírito Santo, ele tem que ser um templo feliz, alegre, em paz, porque não é um local de reuniões que vai nos impedir de ter esta alegria. Não, meu querido. A igreja está viva e ativa, espalhada por diversos lugares, e proclamando que Jesus está vivo. Ele prepara-nos para a sua volta. Precisamos estar prontos para esse momento. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado porque você foi paciente, né? Essa questão de a gente fazer aqui as lives, às vezes a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Não estou com o relógio aqui, estou com o celular aqui, mas eu estou usando para falar com você. E um outro projeto está tocando umas músicas, então eu estou me perdendo um pouco no tempo, né? Às vezes nossa live tem ficado um pouquinho grande, né? Mas nosso desejo é levar tanta coisa ao seu coração que faz com que a gente se empolgue e acaba estendendo um pouco mais o tempo, né? Mas meu desejo realmente é que você tenha uma vida de alegria, uma vida frutífera no Senhor todo dia. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Bem maior na sua vida é Jesus Cristo. Seja Ele o centro da sua vida continuamente. Que você seja bênção nas mãos de Deus em qualquer circunstância que você estiver vivendo. Então nós vamos fazer oração e eu quero que você fique mais um pouquinho aí, tá? Eu vou só dar umas comunicações aqui, fazer as comunicações, inclusive informar onde você pode continuar assistindo esse vídeo depois, tá? Vou falar daqui a pouco. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa nesse momento ouvir a oração dos seus filhos, Pai. Visita esta vida agora que está ansiosa, angustiada, aflita, oprimida, triste, com medo. Pai, retira o medo dessa pessoa, Deus. Dá coragem para ela, dá ousadia. Espírito Santo do Senhor possa fortalecer esta vida, Deus. E que o Senhor possa proteger os seus filhos desse vírus, ó Pai, dessa contaminação. Assim como o Senhor fez, Deus, lá com o povo de Israel, marcando aquelas portas com o sangue daquelas ovelhas, aqueles novilhos, para que a morte não chegasse naquelas casas, que o Senhor possa marcando a nossa vida com o sangue de Jesus, para que a morte não chegue fora do tempo determinado pelo Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, guarda os nossos irmãos, Pai, protege a vida deles, mas faça com que eles tenham disposição, determinação e alegria no Senhor. Dê a eles novas razões para glorificar ao Senhor. Dá a eles coisas que ocupem melhor a mente deles, o pensamento deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, os seus filhos, para que realmente eles possam, Deus, viver uma vida de qualidade. Não deixe que o diabo continue roubando a qualidade de vida, mas que eles tenham vida em abundância, vida de realização, de paz, de alegria, porque Jesus vive e reina no coração deles. Dá paz. Que a paz de Deus venha penetrar nos corações, que eles tenham paz com Deus, nos relacionamentos com Deus, e sejam amáveis com as pessoas, cordiais, que expressem realmente, Deus, a vida de Jesus no relacionamento diário, Pai. Em nome de Jesus, em suas nossas famílias, protege, Deus, todos os nossos familiares. Protege, Deus, aquelas pessoas que trabalham nos serviços essenciais. Protege, Deus, aquelas pessoas que trabalham nos hospitais, Deus. Ó Deus, como eles estão sofrendo com a carga trabalhista tão pesada durante esse tempo, excedendo todos os horários e convivendo com tantas situações adversas, Deus. Traz paz ao coração deles, traz renovo, Deus, das forças desse pessoal que está ali lutando o tempo todo contra a morte, Pai, que eles possam ser bênçãos ali para aquelas pessoas que estão sofrendo tanto nesses momentos, Pai. Vai aos hospitais agora, que o Senhor possa, nem naqueles hospitais,
trazer força, poder e graça àquelas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos, Pai, e pedimos por aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Meus queridos, para nós encerrarmos, apenas algumas informações importantes. A primeira delas, se você quiser acompanhar esse vídeo, você pode acompanhá-lo através do Facebook, a gente vai publicá-lo daqui a pouco, e também você pode acompanhá-lo através do YouTube. Às vezes algumas pessoas alegam, falam assim, pastor, eu não tenho um Facebook. É uma opção que as pessoas fazem, né, de não ter YouTube, não ter Instagram, essas coisas. Mas se ela tem um WhatsApp, ela tem internet, ela pode ver pelo YouTube. O YouTube é livre, né? Ela pode acessar. Você manda o link para ela, entra lá no YouTube e manda o link para essa pessoa, e aí ela vai poder acompanhar aquilo que nós estamos compartilhando com você. O YouTube é pr.Paulo César de Carvalho. Lá você tem todos esses vídeos e qualquer dificuldade, a gente manda o link para você, publica o link e você pode assistir também, tá? Eu sempre, quando termina, logo depois que a gente consegue fazer, colocar o vídeo no YouTube, eu envio o link dele para o grupo e para algumas pessoas que me pedem, que não fazem parte do grupo, que me pedem, eu envio todas as transmissões que nós fazemos aqui, tá? Então você pode entrar lá, pode se inscrever lá também, pode divulgar para as pessoas, tá bom? Nós não temos ainda condições de fazer a transmissão também pelo YouTube, devido ao número de assinantes exigido pela plataforma, né? Então a gente não pode fazer isso ainda. Então nós fazemos pelo Facebook e postamos o vídeo depois da transmissão, tá bom? Então, repetindo para você, pr.Paulo César de Carvalho. Vai lá e assiste lá depois também. Tem vários outros vídeos de muito tempo atrás, desde o ano passado, início da pandemia, desde o mês de março do ano passado, nós temos vídeo toda semana, meio de semana, domingo, alguns outros vídeos alternativos. Então vai lá. A outra coisa também, hoje à noite, às 19 horas, nós teremos a nossa live do culto à noite. Então vamos estar falando aqui para você hoje também. Então espero você às 19 horas. E também na terça-feira também às 19 horas, um encontro de oração, uma live de oração, né? Então espero por você também nesses encontros, tá? Também nós queremos lembrar aos irmãos que quando nós fazemos as nossas transmissões, nós estamos divulgando tanto a nossa igreja aqui no bairro Industrial, como também a Igreja Batista no bairro Águas Claras, né? A Igreja Batista no bairro Águas Claras, uma direção vinculada à nossa igreja, e nós fazemos esse trabalho e divulgamos também aquele trabalho ali. Eles também estão fazendo apenas as lives domingo à noite, né? O Gessé está aqui com a gente, acompanhando com a gente, né? E eles têm feito à noite também, devido às restrições em Belo Horizonte, né? Então, e todas as lives também, depois eles são publicadas no canal, na página da PIB Águas Claras. Você pode entrar lá também e assistir também o que aconteceu lá no domingo, né? À noite também, né? Então é isso. Então nós vamos caminhando dessa forma. E sempre lembrando aos irmãos membros da igreja, nós temos os nossos compromissos financeiros que permanecem, né? Nós precisamos honrá-los, né? Então, aqueles irmãos que estão sendo fiéis, estão transferindo, né, os seus dízimos e ofertas através da internet, através da conta bancária da igreja, ou através do Pix, né? Só lembrando, o Pix da igreja é o CNPJ 18 220 558 000148. Só digitar isso aí, é o Pix da igreja, e você pode transferir ali os dízimos e ofertas, ou caso você não tenha conta bancária e prefere entregar aqui na igreja, pode passar aqui também. Sempre tem alguém aqui para te atender, te receber, e esses valores são encaminhados da mesma forma, tá bom? Então, mas nós precisamos da cooperação de todos vocês para isso. Então, precisamos honrar com esses compromissos, né, para não termos grandes problemas maiores, né? Se você está
trabalhando, está recebendo seus salários, né, aposentadoria ou qualquer outra coisa, não deixe de entregar o seu dízimo, né, e a sua fé. Nós dependemos da cooperação de todos vocês para isso, ok? E assim nós vamos então encerrando por aqui. Espero que você esteja comigo hoje à noite, 19 horas, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, tenha um domingo abençoado, um almoço muito feliz na presença do Senhor. Só uma coisinha, meus queridos, deixa eu... algumas pessoas entraram depois, eu gosto muito de ressaltar, porque essas pessoas são importantes, todas elas são importantes para nós, né, para o Senhor, né? O nosso irmão Marcos Henrique, né, o Marquinho entrou aqui com a gente, né? Tem mais aqui que entrou aqui depois, o Alessandro lá de Douros do Indaiá, cumprimentando a todos aqui, né? Então ele está dirigindo a palavra a nós aqui, nossa vida está nas mãos do Senhor, né? Não tem jeitinho para ninguém. Isso aqui, muito bem, o Alessandro tem as participações dele. Então, leiam aí também, leiam os recados que nós recebemos aí de vários irmãos, né? Quem mais está por aqui? A Nudinha, o Minu está aqui com a gente também, acompanhando com a gente. A Ludinha está aqui confirmando, né, a palavra do Senhor. Ronan Castro, Ronan, um abraço para você, Ronan. Ronan é uma bênção de Deus na nossa vida, né? Grande parte dos nossos trabalhos aqui de impressão e arte o Ronan faz aqui para a gente, né? Nesse tempo agora a gente está fazendo nada, né, Ronan? Porque está tudo parado aqui, né? Muito bem, mas Deus abençoe sua vida, Ronan, seu ministério aí na igreja aí em Birité, né? Que Deus te abençoe grande e poderosamente, tá? Ser bênção de Deus na vida de tanta gente aí, tá bom? Eu acho que não tem mais ninguém aqui não, se tem, não falou comigo, né? Só aqueles que falam comigo aqui eu consigo vê-los, né? Porque fora isso não tem como ver essas pessoas. A Fátima está aqui também, dá para ver a Fátima aqui, né? Parece que a Tati está por aí. Então, muito bem. Obrigado, meus queridos. Até logo mais. Deus abençoe a vida de vocês. Bom almoço para vocês. Deus guarde e proteja a todos vocês. Não se esqueçam, 19 horas, novamente juntos, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.